Graças a Deus. E nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de 2 Crônicas, 22, 10. Glória a Deus. E o Senhor há de falar ao nosso coração, ministrar as nossas vidas, pelo poder da fé e pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Amém? 2 Crônicas 22, 10. Você vai entender no decorrer dessa passagem toda a mensagem de hoje. E o tema de hoje é cuidado com as influências na sua vida. Amém? Cuidado com as influências. Vamos ver juntos 2 Crônicas, 22, 10. Hoje nós nos manteremos no livro de 2 Crônicas. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Olha só o texto. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência da casa de Judá. Vamos orar, fecha os olhos. Que maravilha, Deus já falou tanto conosco hoje, sentimos sua presença maravilhosa. E eu sei que Deus vai falar muito mais ainda aos nossos corações. Senhor, fala conosco, porque nós queremos ouvir tua voz. E tua voz, Senhor, é fogo consumidor. E tua voz, Senhor, purifica, limpa, liberta e santifica. Te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, essa situação que nós chegamos aqui em 2 Crônicas, ela é muito interessante. Por quê? Porque você vai ver, né? Atalia, a mãe do Acasias, vendo que perdera seu filho, ela então se levanta contra toda a descendência real, contra a casa de Judá. E nós pensamos, como chegou a essa condição? Como chegou a uma condição dessa na vida da casa real? Perceba, na casa real de Judá, descendência real. Os descendentes reais foram todos ali aniquilados. Os descendentes reais, de onde? Da descendência de Judá. E é importante você entender algo importante. Havia uma promessa que Jesus Cristo ia vir da linhagem de Judá. Essa era a promessa que Deus sempre falou e mencionou na Bíblia. E na verdade, Satanás sempre, lógico, obviamente, baseado na palavra, sabia disso. E ele o que? Almejava, se o Messias, o Salvador, Jesus, vai vir da descendência de Judá, eu então vou armar um plano, vou armar uma situação para conseguir entrar e destruir. Há versões que falam que ela levantou-se e aniquilou a descendência real. E é importante nós agora percebermos alguns detalhes dessa palavra. Primeiro, quem era essa Atalia? Quem era essa mulher cujo filho morreu e ela então fez essa loucura com a descendência de Judá, com os descendentes do rei de Judá? Quem era Atalia? Atalia era filha de Jezabel. Atalia era uma filha de Jezabel. Então foi assim, queridos. A Bíblia Sagrada mostra que os reinos se dividiram em dois. O reino de Judá e o reino que era o reino do norte.
no Reino do Norte, quem comandava? Vocês já viram, até passou na televisão, né, aquela série, certinho igual a Bíblia, né? A série sobre Jezabel. Lembra lá, né? Passou na televisão direitinho, que tinha lá no Reino do Norte, Acabe e Jezabel. E o que aconteceu, queridos? Essa Atalia, ela era filha de Jezabel. Mas, tudo bem, pastora, a gente sabe, nós vamos ver juntos na Bíblia, que o Reino do Norte tinha muita devassidão, era um reino de feitiçaria, porque Jezabel, quem viu lá na TV, né, mostrou e está na Bíblia, ela era uma grande feiticeira, ela era uma mulher envolvida com idolatria, ela era uma mulher maligna, e você vai ver o que se tornou esse Reino do Norte. Tudo bem, mas como que uma filha desse ambiente foi parar lá no Reino de Judá? Já que o Reino de Judá era um reino o quê? De pessoas que temiam a Deus, de pessoas que amavam a Deus, de pessoas que levavam a fé em Deus, não de qualquer maneira, mas com temor, com zelo. Aqui do Reino do Norte, eles já tinham feito um monte de altar, eles serviam a Deus e aos deuses na maneira deles. Eles serviam a Deus de qualquer jeito. É igual muita gente hoje em dia tem esse pensamento, que ele pode servir a Deus de qualquer maneira. Ah, eu sirvo a Deus do meu jeito. Eu sirvo a Deus do modo que eu quero. Eu sirvo a Deus da forma que eu quiser. Não. Isso é o Reino do Norte. É os filhos ali, né, da feiticeira, que feitiçaria a Bíblia compara. A rebelião, que o pecado da feitiçaria é igual da rebelião. Então ali eram os filhos da rebelde, mas aqui em Judá não. Judá sabia, o Messias ia vir de lá. Então eles eram temorosos, eles eram santificados, eles eram pessoas que tinham mais zelo. E você vai entender tudo isso no decorrer aqui da palavra. Essa mulher, Atalia, teve um filho, e você vai entender em seguida tudo o que ocorre. Como ela, por influência, a mãe Jezabel, impulsiona, coloca a Atalia lá, ó, vai lá, ó. E ela se torna ali, se casa com um príncipe, o filho de Jeosafá, que é Jeorão. E a Atalia se casa ali com Jeorão. E por fim, ela, igual Jezabel, mandava tudo aqui e levou o povo para a feitiçaria para fazer tudo errado. Ela agora aqui levou também, por influência da mãe, levou aqui o povo de Judá também a ir pelo caminho da idolatria, até que ela conseguiu o que ela queria, matar toda a descendência da casa real. Mas pastor, o que tem a ver isso com o tema de hoje? Cuidado com as influências na sua vida, cuidado com os vínculos, cuidado com os relacionamentos que você faz. O que tem a ver? E você vai perceber duas coisas hoje comigo na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela mostra duas situações que envolvem influências na vida de uma pessoa. Uma está especificada em Tiago 1,14. Vamos ver junto estas duas situações. Tiago 1,14 diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então nós vemos aqui que Tiago está falando que há pessoas que elas são influenciadas na sua vida por aquilo que na verdade ainda está de errado na vida dela. E eu vou falar alguns exemplos para você. Aqui fala de uma atração pelo que é errado, pelo desvio moral que há dentro da pessoa, pelo desvio espiritual que há dentro da pessoa. Ela passa e ela tem uma atração ímpia, que ela é atraída por aquilo que na verdade domina a alma dela. Vamos citar alguns exemplos. Por exemplo, um homem infiel, uma mulher, né, imoral. Automaticamente, essa pessoa, ela pode entrar, né, numa igreja, ela pode entrar num lugar, e ela vai entrar naquele lugar, ou ele vai entrar, e ele vai atrair automaticamente o olhar de alguém infiel.
ela vai atrair automaticamente o olhar. Por quê? É situação que está ainda na alma de cada um, a situação da infidelidade, a situação da imoralidade. Então aí o que acontece? Há um espírito que atrai e a pessoa pode ter ido uma vez, a primeira vez, num ambiente. Pode ser até numa igreja, estou falando até do ambiente sacro, mas aquele espírito vai estar ali ainda buscando outros que tenham ainda o mesmo espírito. Segundo lugar, você pode ver, e vocês sabem de situações como essa. Eu tive um irmão que foi usuário de droga. Você pode pegar um usuário de droga e você pode mudar dele, com ele. Você pode levar o usuário de droga lá para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos ele vai achar uma viela onde tem os drogados. Não sei se alguém já teve experiência nessa área. Você pode mudar com o drogado para onde for, ele vai achar o outro dependente químico e eles ali vão acabar o quê? Descendo abismo abaixo. Um alcoólatra. Eu lembro de um caso de um homem que ele estava se libertando do alcoolismo. E ele se libertando e de repente ele encontra um amigo que também estava, se libertando do alcoolismo a 60 quilômetros de distância. Ele faz uma amizade com alguém que ele nem sabia que era alcoólatra também. E eles conversando e aumentando a amizade, até que chegou uma hora que eles pensaram, talvez não tenha problema de nós bebermos moderadamente. E logo esses dois alcoólatras já estavam totalmente embriagados de novo. Por quê? Havia ainda uma situação não resolvida espiritual na alma de cada um. E quando eles se encontraram, eles só estavam ali fortalecendo aquilo para seguirem o caminho do abismo. Mas também tem o lado do impuro, do rebelde, que ele vai sentir a atração por aquele que também é rebelde, tem o mesmo espírito que ele. Você pode colocar ele no ambiente mais santo e ele vai encontrar uma alma rebelde a quem ele sinta ali, uma afinidade, porque há um espírito ainda atuando. E da mesma forma, quem se converteu verdadeiramente um dia sabe disso, que um consagrado, ele também vai ter esse sentimento de buscar alguém consagrado para viver com ele, de buscar alguém que realmente leve a Deus com zelo igual a ele. Então é o espírito que está na pessoa, que eu quero que você hoje reflita sobre isso. E essa é o primeiro entendimento que eu quero que você tenha nessa noite. A Bíblia, ela nos fala que nós não devemos ser ignorantes no que toca às seduções de Satanás. É um dos ataques mais comuns do diabo, é trazer para dentro do nosso círculo íntimo alguém que tenha sido induzido ao erro por Satanás. Um agente do inferno que tenha a missão de te destruir. Satanás, ele usa essa tática, especialmente com os cristãos solitários, e que manifestam até uma compaixão. Ele tenta transformar a bondade de uma pessoa sem discernimento em uma afinidade com espíritos malignos. Então nós vimos essa primeira parte que nos mostrou o quê? Que existe a condição, a situação de pessoas que, por ainda não serem tratadas, por ainda serem pessoas deformadas no seu caráter, elas são atraídas por pessoas iguais a si. E eu quero dizer, muitas pessoas têm sido vítimas de situações como essa. Então Satanás, ele tenta agir dessa forma na vida de pessoas a fim de mantê-las na mesma condição, mantê-los na mesma ruína, mantê-los na mesma maledicência, mantê-los na mesma rebeldia, mantê-los na mesma sujeira, mantê-los no mesmo lamaçal. Então isso é a primeira situação que influencia. A pessoa, ela é atraída por aquilo que ela mesma cobiça. Mas, e agora? Ok, eu entendi esse primeiro caso, que são pessoas que estão
caídas espiritualmente, moralmente, e acabam se enveredando por esse caminho. E esse caso que você leu na Bíblia, a que ponto? Qual é a situação que leva a uma situação dessa? E eu quero dizer, o primeiro ponto que nós vimos: deformações não tratadas, essência não curada, pode empurrar a pessoa para um abismo. E você vai ver isso. A relação que até você tenha com uma pessoa boa, mas se a sua essência não está curada, você é uma pessoa que pode estar o quê? Caminhando para um abismo. Como assim, pastora? É só você se lembrar de Judas. Judas viveu ali 3 anos com Jesus, queridos. Ele ouvia Jesus de dia e de noite, de tarde. Eles viviam, eles dormiam, tudo no meio ali do campo. Eles não tinham nem onde repousar a cabeça, tanto fazendo a obra. Só que você vai ver que embora ele se relacionasse com Jesus, ele ainda não tinha sido tratado no seu espírito. Ele era um homem corruptível. Ele era um homem ainda deformado dentro de si. O que aconteceu? Bastou 2 minutos de conversa de um homem endemoniado. 2 minutos. Que um fariseu chegou nele, imagina, 3 anos ele convivendo com Jesus, 3 anos. Jesus falando de noite, ele ouvindo, ele era um dos discípulos. Aí veio um endemoniado, 2 minutos, e falou na cabeça dele, você não quer vender, você não quer entregar Jesus para nós? Se você quiser, a gente dá 30 moedinhas. Só isso. 3 anos, por causa de 2 minutos de conversa, esse Judas, que na verdade não tinha ainda sido tratado na sua alma, o que ele fez? Foi lá e vendeu Jesus, e todo mundo sabe a história. E Jesus o quê? Jesus foi crucificado, né? Porque ele mesmo se entregou, na verdade, nós sabemos que havia todo um propósito espiritual, mas a questão que eu quero te mostrar hoje é, enquanto você não se abrir para um tratamento espiritual, você pode estar com pessoa boa, você pode estar com pessoa igual a você na sua deformação, porque a pessoa gosta de quem tem a deformação igual a ela. A pessoa que ela é contendeira, ela não vai gostar de alguém que quer baixar a guarda. A pessoa que é odiosa, ela não vai gostar de alguém que é pacificadora, ela vai procurar a mesma laia. O bêbado, ele não vai, né? Ele não vai lá, né? Querer beber suco de uva. Ele vai lá, ele quer lá a pinga dele. E assim vai. E Judas simboliza que, mesmo que você esteja com gente 100% limpa, que Jesus era 100% limpo, por causa dessa essência doente, por causa dessa essência contaminada, você está sujeito a caminhar para o abismo. O que aconteceu com Judas? Queridos, eu sempre pensei, Judas foi enforcado. Judas se suicidou. E eu sempre tinha essa mentalidade, até pelo que eu li. Mas quando eu li esse versículo, eu falei, meu Deus, o que é isso? Olha comigo como foi o final de Judas. Atos 1, 17 e 18. Olha como foi o final de Judas. E é esse o final de quando nós não entendemos que nós precisamos de libertação espiritual. Ele era contado entre nós, estavam falando. Judas? Judas era um de nós. Ele teve parte nesse ministério. Ele teve parte, ele fazia obra com a gente. Olha só, 18. Ora, este homem adquiriu um campo com preço de iniquidade, porque ele pegou o quê? Ali as 30 moedas que ele ganhou por trair Jesus, e ele foi lá e comprou um campo para ele, porque ele queria ter uma fazenda, né? Ele queria ter o campo dele. E olha só, este homem adquiriu um campo com o preço do pecado dele. Mas, olha o que diz, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Eu falei, meu Deus, eu sempre pensei na minha cabeça que Judas morreu ali, né?
ele se enforcou. Eu falei, mas então ele deve ter pegado o negócio de se enforcar na beira de um abismo, ali num galho de uma árvore, tinha um abismo embaixo. Porque diz a Bíblia o quê? Que ele se precipitou, ele se rompeu, e diz o quê? Que ele se rompeu pelo meio e suas entranhas se derramaram. Ora, uma pessoa que se enforca, as entranhas dele não se derramam, ele fica com o corpo lá ereto, não é? Você vê aqueles que são enforcados lá no mundo árabe, né? Eles ficam inteiros lá, só a cabeça, porque asfixia. Mas não. Quando Judas, ele se pendura ali, naquele abismo, né? Naquela forca, provavelmente a forca caiu para frente, ele desceu o abismo abaixo, ele despencou daquele abismo, e o abismo era muito grande, queridos, porque diz que as entranhas se derramaram. Se você vê quando passam na TV uma queda de um apartamento de grande altura, não pode nem filmar. Por quê? Porque quando o impacto esparrama a pessoa, e foi isso que aconteceu com Judas. E eu fiquei boba, porque eu falei, meu Deus, eu mesmo não sabia disso. E eu li a Bíblia dezenas e dezenas de vezes, desde os meus 16 anos. O que eu quero dizer para você hoje? O que eu quero te dizer é que a pessoa que ela não é tratada na sua essência, quer ela esteja com alguém igual a ela, igualzinha na deformação, ou coloque ela com gente boa, ela mesmo trata de dar um fim na própria vida e se precipitar por um abismo. Ela mesmo. Não foi ninguém que pendurou Judas. Não foi ninguém que falou para Judas, Judas, acabou para você. Não. Ele mesmo foi lá, se amarrou no pescoço e caiu despenhadeiro abaixo e ficou ali desmantelado, né? O vínculo maligno que fez com que ele se entregasse a essa loucura. Então nós vemos aqui esta questão óbvia, que se você não se mantiver uma pessoa, se abrir realmente para uma cura, ou você vai ser atraído por gente igual a você, ou você, ainda que viva com gente muito boa, muito santa, muito limpa, você mesmo com a sua própria perna, você ainda vai descer desfiladeiro abaixo. O que é isso? Significa que muita gente está na igreja, passará anos na igreja, mas não são salvas, e no último dia descerão, essa é a verdade da palavra de Deus, descerão abismo abaixo. Por quê? Porque você precisa abrir a tua essência para o Senhor Jesus. Você precisa abrir tua alma. Você precisa abrir o teu coração. Você precisa realmente se abrir para aquilo que Deus quer fazer na sua vida em nome de Jesus. Quando uma pessoa pura, limpa, santa, escolhida, ela desenvolve um vínculo com aquilo que vai destruí-la. E nós vamos ver agora, nesse momento, esse problema. Um outro problema. Então, o primeiro problema é a pessoa que é deformada é atraída por gente igual a ela. Ou a pessoa que é deformada, mesmo vivendo num ambiente de pessoas boas, ela continua na deformação. Esse é o primeiro. Ou o segundo, que é o que nós vamos entender agora. Esse caso é um dos piores e ele envolve eu e você. Por quê? É o caso da pessoa limpa, da pessoa que já está pura, da pessoa que é da descendência do leão de Judá. Ela desenvolve vínculos, abre o coração para pessoas que estão contaminadas, pessoas que estão comprometidas espiritualmente. E é esse ato que nós vamos ver agora, que levou aquele mal lá, de toda uma descendência real ser extirpada. Vamos ver juntos, 2 Crônicas 17, do 3 ao 4. Você vai ver agora sobre um rei justo, um rei escolhido por Deus, um rei santificado, o rei Josafá. Olha o que diz: o Senhor foi com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. E ele não procurou aos Balaíns, ou seja, ele não procurou outros deuses, diz a palavra de Deus. Antes,
procurou ao Deus do seu pai, andou nos mandamentos, não segundo as obras lá do norte de Israel, não. O rei daqui, de Judá, que era Josafá, ele era um homem puro, ele era um homem limpo, ele era um homem correto. E eu quero te falar agora desse segundo problema, que é um segundo problema que Satanás tenta armar contra a vida dos santos. Há pessoas que o diabo não pode mais levar à queda pela bebida. Há pessoas que o diabo não pode mais levar à queda pelo adultério. Há pessoas que o diabo sabe, não adianta, ele já está lapidado nisso, ele já está forte nisso, ele já está, essa área ele não cai mais, não adianta um convite, não adianta isso ou aquilo, essa área ele não cai mais. Mas então, você vai ver a área que Satanás tenta armar para derrubar uma pessoa como essa. Você vai ver ainda que Josafá tinha riquezas e glória em abundância. Vamos ver versículo 5. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos. Todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Então você imagina, Josafá era um homem de Deus, Josafá era um homem limpo, que amava a Deus, queria as coisas corretas. Não adiantava ir lá o amigo viciado, não adiantava ir lá a mulher adúltera, não adiantava ir lá nada do que derruba todo mundo, porque ele não se contaminava. Mas você vai ver que esse Josafá, ele se aliou com pessoas comprometidas espiritualmente. Gente da feitiçaria, no sentido o quê? Da rebelião à voz de Deus. Vamos ver 2 Crônicas 17:5, que diz que ele confirmou o reino. Pode pôr no versículo 2 Crônicas 18:1. Ele desenvolveu afinidades e relacionamento com Acabe, o rei do norte. Olha só, tinha Josafá riquezas, glória em abundância. E ele aparentou-se com quem? Com Acabe. Ninguém derrubava Josafá. Não tinha pecado que derrubasse ele, porque ele tinha resolvido seguir a Deus. Ele tinha resolvido se posicionar e levar Deus a sério. Ele não construiu altares a outros deuses. Mas o que ele fez? Ele abriu porta, ele abriu brecha. E ele abriu alianças, ele começou a criar vínculos errados. E ele criou vínculos com Acabe. E isso que parece uma bobeira, e hoje o tema é: cuidado com quem influencia a sua vida. Cuidado com quem você cria vínculos e afinidades. Perceba que ele era o rei do norte. Vamos ver juntos. Você vai ver, queridos, 1 Reis 21:25. Que Acabe era alguém totalmente comprometido. Olha quem era Acabe. Vocês viram que falou de Josafá. Josafá era bom, Josafá amava a Deus, Josafá obedecia os mandamentos, Josafá buscava Deus. E olha com quem ele se aparentou, com quem ele se aliou. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Acabe foi um homem tão maligno, queridos, que a Bíblia fala que não houve na terra homem igual a ele. Então quer dizer que Acabe era pior ainda que Judas, né? Porque Judas se vendeu também como Acabe. Acabe também se vendeu. E o que acontece? Diz o quê? Que ele se tornou um dos homens mais malignos daquela época. Ele era comprometido espiritualmente. Comprometido por quê? A Bíblia fala, queridos, que Acabe e os filhos de Acabe e Jezabel morreriam comidos por cães. Você vai ver junto comigo. O que é isso? Havia uma maldição sobre ele tão grande, por todo o mal que ele fez, por toda a idolatria, por toda a feitiçaria. Havia uma maldição tão grande contra Acabe, que chegou um momento que Deus falou: olha, Jezabel e os filhos de vocês vão morrer comido por cães. O que é ser comido por cães? É uma tipologia de demônios.
que eles iam terminar vidas comidos por cães, por demônios, tanta maldade que eles fizeram. Veja o versículo 23 e 24. 23, isso. Também de Jezabel falou o Senhor. Olha o que Deus falou para Jezabel. Os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. 24, desculpa. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves o comerão. Queridos, olha só a sentença pela desobediência, pela feitiçaria, pela rebelião. Depois leia Crônicas, leia Reis, para você ver quem era, como era a situação e a condição de desobediência, rebelião, pecado, quebra de princípios que havia nessa família, a ponto de dizer, vão morrer devorados por cães. Mas o que tem a ver tudo isso? O que tem a ver é, um homem de Deus como Josafá, se alia a um homem tão corrompido como esse, tão corrupto, que se corrompe, que não tem temor a Deus. Só há uma razão para esta aliança de contaminação. Uma astuta trama satânica para destruir o justo Josafá. Então, olha só, nada poderia derrubar Josafá, mas aquela aliança satânica, aquela aliança comprometida, cheia de rebelião, cheia de desobediência, com alguém comprometido, ia por fim conseguir se infiltrar na vida de Josafá. E você vai ver junto comigo o que acaba gerando toda essa situação. Por quê? Porque Satanás conseguiu infiltrar quem, por fim? A própria filha dos dois lá no reino de Josafá. E o que eu quero mostrar para você hoje são as consequências daquele que, embora seja justo, embora seja correto, embora você ame a Deus, as consequências de você fazer vínculos errados, criar e entrar em relacionamentos errados. O diabo, ele criou e queria vários meios para tentar entrar na linhagem de Cristo. E por fim, a astuta ação de Satanás foi essa: infiltrar pessoas que pudessem perverter o reinado de Josafá. E hoje eu quero que você reflita no seguinte: é fácil você determinar se as suas amizades são de Deus ou elas são implantadas pelo inimigo para te destruir. E eu quero te levar a isso mesmo hoje. Eu quero que você pense os vínculos, as influências. Você pense nos relacionamentos afetivos. E você vai pensar e vai responder dentro de você essas perguntas. Essas perguntas foram feitas por David Wilkerson, um pastor e pregador há mais de 20 anos atrás. E eu orei a Deus, falei, Deus, o que eu vou pregar hoje? Deus falou, você vai falar da amizade de Acabe e de Josafá. E eu quero que você hoje pense, querido, junto comigo, sobre a sua condição emocional, os seus laços. E você vai pensar e vai responder para você mesmo essas perguntas que eu vou te fazer. Seu amigo fofoca, difama ou fala mal dos outros? Aqui, ó. Ele gosta só de questionar a palavra e debater sobre ela, mas nunca se dispõe a obedecê-la? Ele ofende, denigre quem teme a Deus? Você nota em suas palavras um espírito de desobediência, inveja ou suspeita? Essa pessoa constantemente vomita palavras venenosas contra o pai, a mãe ou contra o próprio cônjuge. Essa pessoa tem conseguido pôr maus pensamentos na sua mente acerca dos outros. Você começou a se unir a esta pessoa e transbordar de amarguras.
E eu quero te dizer a resposta que David Wilkerson, ele disse a respeito dessas perguntas que ele mesmo fez. Ele disse: se o seu amigo se enquadra nestas descrições, se você está sendo levado para mais e mais longe de Jesus por causa desta amizade, deste vínculo, desta amizade, desta influência, pode saber que o diabo, por essa pessoa, quer destruir sua vida. Pode saber que o diabo quer usar essa pessoa para destruir a sua vida. Hoje eu quero que você entenda no seu espírito que a amizade e vínculos errados, amizades com pessoas que não temem a Deus ou não têm um relacionamento sincero com Deus, vão trazer e podem trazer 4 consequências sobre a sua vida. Primeira consequência que eu quero que você entenda de se relacionar com pessoas em rebelião e comprometidas. Primeiro, você será atraído para os problemas desta pessoa ou para a guerra pessoal de outra pessoa e você se arrependerá disso. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, o que diz aí na Bíblia. Primeiro eu quero te mostrar, 2 Crônicas 17:10. O reino de Josafá, até então, era pacífico, ele só tinha paz lá. Enquanto aqui era uma perturbação. Lá onde tinha a rebelião, a feitiçaria, era uma loucura, o inferno. O inferno já estava lá, não precisava nem descer para o abismo. Já era lá. Agora, olha como era o reinado de Josafá, para você entender. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra, que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Então Josafá vivia lá em paz. Ele vivia uma tranquilidade, uma benignidade do Senhor, o reino dele era pacífico. Ele era próspero, vocês viram? Abundante em riquezas, tinha tudo de bom. Mas depois que Josafá estreitou os laços com Acabe, Josafá, por vontade própria, ele foi lançado dentro da guerra de Acabe. Vamos ver juntos 2 Crônicas 18, 2 e 3. Primeiro lugar, então, se você se filia a gente rebelde, você será atraído para o problema dessa pessoa e para a guerra dela. E você vai se arrepender mais tarde. Olha o que diz. Ao cabo de alguns anos, Josafá, aqui está falando de Josafá, foi ter com Acabe. Então Josafá saiu e foi lá com Acabe. Acabe matou ovelhas e boi em abundância. Acabe fez uma festa para Josafá. Fez uma festança, matou boi, ovelha, fez um churrascão. Para ele e para o povo que viera com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Versículo 3. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, que estava lá na festinha dele, no churrascada. Perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? E respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo. Queridos, o povo dele era santificado. O povo dele era limpo, levava as coisas de Deus a sério. E ele vai lá e entra na guerra daquele rebelde, ele entra na guerra daquele lá que desobedecia a Deus. Iremos contigo a peleja. O que ele chega lá em Acabe, em Israel? Acabe faz um monte de churrasco para ele e fala: vamos fazer isso aqui, vamos guerrear lá contra Ramote Gileade. Ramote Gileade era uma outra cidade. E ele estava chamando agora, ele vivia o inferno, a vida dele era só guerra, só tormento. E o outro vivia em paz lá, porque temia a Deus, respeitava a Deus. Ele vai e puxa Josafá para a guerra dele. E leva o quê? Josafá, vamos lá guerrear comigo contra Ramote? Põe ele em outra guerra. E Josafá acaba o quê? Tomando uma guerra que não era dele, para si. Deus tinha para Josafá paz. Deus tinha para Josafá vida.
resultado da sua obediência, resultado da sua sinceridade. Mas ele o quê? Ele foi e ele diz o que a palavra? Que Acabe o persuadiu. E o que é a palavra hebraica persuadir nessa passagem? Ela significa seduzir com calma. Josafá se permitiu ser seduzido para a guerra por Acabe. Então ele não teve pressa, ele fez o churrasquinho. E ele foi ali infiltrando, né, a vontade, né, dele, a malignidade, o veneno dele, ali em Josafá. E é assim que o crente bobo cai. O diabo já não derruba mais você, colocando o laço, porque você sabe, ô Satanás, eu te conheço. O diabo já não derruba mais você, né, colocando, te oferecendo o copão. Não, porque você fala, está amarrado, eu sei para onde isso aí vai me levar. O diabo já não derruba mais você, criando a situação para te conduzir, né, a desviar. Não! Ele vai lá, ele te seduz com calma, com uma má amizade, com uma amizade comprometida espiritualmente, com uma amizade contaminada por Satanás, contaminada pelo mal, contaminada por demônios. Ele vai lá e usa essa amizade, devagar, é lá mesmo, é na hora do churrascada da família. Eu não estou falando de familiar não, que familiar você tem que lidar, você tem que orar, ainda tem que libertar. Familiar é outra coisa, eu estou falando mesmo de vínculos, pessoas externas que você acrescenta na sua vida, porque foi isso que Josafá fez. E diz então que Josafá falou, não, eu sou como tu és, está amarrado em nome de Jesus. Ele não era como ele é, porque ele era um homem de Deus, ele era um homem comprometido, Acabe era um homem maligno, e eu quero que você entenda hoje, serei como tu és, foi o que ele falou para eu vou ser igual a você. Foi isso que ele falou. É mesmo, né? É assim que acontece, né? Você vai lá, você começa a dar ouvido para o rebelde. Você vai lá, começa a dar ouvido para o contaminado. Você vai lá, começa a dar ouvido para o maligno. Aí você começa, é mesmo, né? Aí eu vou fazer igualzinho. É isso que você faz. Aí você vai lá e faz igualzinho. Só que você o quê? Você vai ver o que aconteceu com Josafá, que é muito sério, muito grave. E eu quero que você pense hoje. Será que você tem contatos cheio de amargura, ódio, raiva, que te procura para brigas de todo tipo, envolvido em contaminações, rebeliões, desobediência, sempre está envolvido em guerras, familiar, matrimonial, escola, igreja, pessoal. Então, você tem sido como um Josafá para ele. Você está oferecendo ajuda e encorajamento para alguém que está em desobediência. Se é assim, cuidado, você está prestes a ser seduzido para tudo isso. Isso mesmo, muito em breve, você se verá apanhando no meio da confusão do seu amigo. O que mais você vê aqui, às vezes é a mãe vai lá e pá, né? Para! Aí o filho fala, mas eu não fiz nada. Não, é o outro que está fazendo, mas esse apanha por causa do... Já viu isso, né? Fala, você está no meio disso aí, né? Você vai lá, você bate no seu filho para ele parar, porque ele se meteu numa confusão que não era dele. E é o que está dizendo aqui a Bíblia. Quando você se envolve nesse tipo de situação, você acaba o quê? De repente você se vê apanhando no meio da confusão do seu amigo, e você vai ser chamado a tomar uma posição. Se o seu amigo está num relacionamento atribulado, você acabará entrando numa grande tribulação. E hoje o Senhor está dizendo, precavenha-se. Sempre que você concede conforto, encorajamento, alguém que está em rebelião, você está tomando partido contra o Espírito Santo. E isto torna você coparticipante do pecado dessa pessoa. Tragicamente, quando Josafá se uniu à guerra de Acabe, somente fez por acelerar, na verdade, a destruição dele. Por quê? Você vai entender. Então, em primeiro lugar, quando você cria vínculos com pessoas que estão no erro, permanecem no erro por desobediência, não aceita disciplina, o
que acontece? Você está entrando numa guerra que não é sua, e você vai apanhar de graça, e você vai se arrepender tarde demais. Segundo, você acabará ignorando todas as advertências proféticas. Você acabará ignorando todo o aconselhamento bíblico que você receber. Eu vou citar até uma situação. Uma mulher, depois de abandonar o serviço, por ego, por insubordinação, ela falou consigo mesma e ela dizia: não, eu que quero deixar esse serviço, e Deus falou que é para eu deixar esse serviço. E ela, passando por essa situação, pagava aluguel, tinha vários filhos, e em pouco tempo, ela que quis sair, disse que era Deus, por simples insubordinação, por ego, por orgulho. Passado pouco tempo, ela estava em extrema necessidade, a ponto de não ter nem onde morar, com os 4 filhos. Só que também ela tinha a sua amiga. E a amiga dela, por coincidência, recebeu a mesma palavra da parte do Senhor. Deus também não quer isso para mim. Então, a amiga foi lá, quebrou a cara, mas não teve a humildade de falar: olha, no fim eu me prejudiquei. E não teve a humildade de falar: olha, né, zela em você então. Eu não vou agir dessa forma, não haja dessa forma, porque agora eu estou quase passando fome com meus 4 filhos. Não teve essa humildade. O que a mulher fez? Ela pegou, não falou o lado ruim, só falou o lado, né, de que ela não ia se subordinar. E aí a amiga também falou: Deus também falou para mim, e saiu também, e as duas passaram por grande dificuldade extrema, a ponto de não ter nada para água, para luz, ambas desesperadas por meses. Então eu quero te dizer hoje, se você tem um amigo que não teme a Deus em seu círculo íntimo, ele lhe dará todo o apoio que você quiser, mesmo que você esteja errado. Porque tem gente que é assim, ela quer ouvir quem vai lhe falar, né, e apoiar. Ela não vai querer ouvir alguém que vai falar, né, a verdade. Satanás, de fato, vai encher sua cabeça com essas vozes de falsos profetas, todos afirmando que falam a verdade. O que aconteceu com Josafá, queridos? Vamos ver 2 Crônicas 18:4. Os profetas começaram a dizer o quê? Não, vai em frente, Josafá e Acabe. Pode ir 400, queridos. 400 começaram a dizer: vá. E as vozes dizendo: vão em frente. E eles o quê? Estavam indo rumo à destruição. Olha só, Josafá temia a Deus, lembra? Lembro. Então Josafá, mesmo estando lá no meio daquele rolo lá, né, daquele churrascão de rebelde, ele ainda, ele continuava sendo de Deus. Ele não tinha desviado. Ele era de Deus mesmo no meio daquele churrascão do inferno. E ele lá no meio do churrascão do inferno, Acabe falando: vamos lá para a guerra, vamos entrar nessa guerra. O que acontece? Josafá, peraí. Disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então lá, Josafá falou assim: vamos consultar Deus, Acabe. Será que Deus vai abençoar a gente? Será que Deus vai entrar com a gente nessa batalha? E diz então 400 profetas. Olha aí junto comigo, versículo 5. Então o rei de Israel, que era Acabe, ajuntou os profetas dele, 400 homens, e lhes disse: iremos a peleja contra Ramote de Gileade? Eu devo ir lá pelejar, entrar naquela guerra, ou eu deixo de ir? Eles disseram, versículo 6, sobe, porque Deus entregará Ramote de Gileade na sua mão. Na hora, os 400 lá, porque é assim, no reino da rebeldia,
A rebeldia é aprovada o tempo todo. Vamos errar. Coisa errada, vamos fazer. Ah, tá tudo certo no reino da rebeldia. Mas no reino de Deus, não. A Bíblia fala assim, se você estiver sem disciplina é porque você é bastardo, você não é filho. No reino de Deus, filho está debaixo de disciplina. Filho está debaixo de exortação. Filho está debaixo o quê? De ensino. Filho está debaixo, de conserto. Só que lá não. Aí os 4 santos, não estou falando de um, de 4 não. 4 falaram, pode ir, é isso mesmo, pode subir. Deus está com vocês, ainda falaram o nome de Deus. Só que Josafá continuava sendo fiel. E ele desconfiou daquilo. Ele ficou ali com o coração, ele não foi convencido. E ele diz o quê? O que ele respondeu? Não há, porém, disse Josafá, não há aqui algum outro profeta do Senhor para a gente consultar? Não tem outra pessoa para a gente consultar? Ele não estava convencido, diz aí a palavra do Senhor, né? E aí Acabe falou, tem um aí, está aí no versículo 7. Tem um, mas esse aí só fala coisa ruim de mim. Ele nunca tem uma palavra boa para me dar. Tem um aí, Micaías, chama Micaías. E aí chamaram Micaías, versículo 16. E aí olha o que Micaías, que era um verdadeiro profeta de Deus, falou para Acabe. Então disse ele, eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. E disse o Senhor, esses não têm dono, torne cada um para a sua casa. Aí o profeta verdadeiro falou, eu vi todo Israel sem rei, quer dizer, Acabe ia morrer. Eu vi todo o povo sem rei e Deus mandou o povo voltar para casa, porque eles não tinham mais rei, porque eles não tinham mais dono. E aí o que aconteceu? Diz a palavra do Senhor, quando Micaías, o profeta de Deus, falou a verdade para ele, que estava lá na rebelião dele e achava que ele fazia o que ele queria da vida, versículo 17. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse que ele só profetiza a meu respeito, não profetiza o que é bom para mim, mas somente o que é mal? E aí ele vai lá ainda, né, com aquele sentimento, tá vendo? Vai lá, só tem palavra ruim para me falar, só tem palavra que eu não gosto, só fala coisa que me ataca. Não era, queridos, coisa que ataca, era a palavra de Deus, do juízo de Deus, da libertação de Deus, que Deus queria gerar na vida para uma transformação real. E isso que diz a Bíblia, que o filho, ele está debaixo de cajado de disciplina para cura, para santificação, para libertação. Mas quem está sem disciplina é bastardo, não quero. E Acabe falou o quê? Tá vendo? Só fala para mim o que é mal, só fala para mim o que não é para falar. E sabe o que aconteceu? Ainda ameaçou o profeta Micaías, versículo 26. Olha a loucura. E direis, assim diz o rei, metei esse homem na casa do cárcere, e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Ele ainda foi lá, puniu o profeta que teve a coragem de falar para ele o que era que ele tinha que ouvir. E mandou prender o profeta, e quando eu vou, ele vai ficar lá preso até eu voltar em paz. Ele estava ali, brincando, zombando, desmerecendo definitivamente a palavra de Deus. Deus falou claramente com Josafá e Acabe, não deixando dúvidas, que Acabe ia morrer naquela batalha. E no entanto, eles, mesmo ouvindo aquela sentença, você vai ver que Josafá não conseguia mais discernir nada. Ele acabou ignorando a advertência profética e o aconselhamento bíblico, porque ele já estava assim, seduzido, ele já estava entorpecido por aquelas mentiras, ele já estava entorpecido, né, por aquele, tem gente que por causa mesmo de um churrascão é capaz de tudo, não é? Verdade é essa, tem gente que é seduzida pelo estômago, aí vai lá pelo estômago, convence a pessoa da maior loucura. E foi o que aconteceu com Josafá, ele não conseguiu nem ouvir. E Deus falou claramente a verdadeira voz profética.
parecia dizer para ele, e estava dizendo para ele: Josafá, isso aí é rolo do inferno, Josafá. Josafá, sai dessa, volta para a tua paz, para o teu sossego. Mas Josafá ignorou. Josafá recebeu ali uma palavra do profeta verdadeiro, versículo 27. Disse Micaías: Josafá, se você voltar em paz... Não, aqui Micaías está falando para Acabe. Se você voltar em paz, Deus não falou, na verdade, por mim. Disse mais: ouçam isso, todos os povos. Porque Acabe falou: eu vou te prender, só quando eu voltar em paz você vai sair. Ele falou: se você tiver paz, se você voltar em paz, não foi Deus que falou, mas você não vai voltar. E o que aconteceu? Eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus. Você pode acompanhar seu amigo na guerra dele, mas na hora que você precisar, ele porá você na mira do inimigo. E foi exatamente o que aconteceu com Josafá, quando ele foi guerrear. Deus não falou que Acabe ia morrer? Falou. Sabe o que Acabe teve a capacidade de fazer? Veja o versículo 29, queridos. Porque a pessoa que é rebelde, a pessoa que é feiticeira, não inimiga de Deus, ela não vai ser fiel a você. Não adianta você se enganar. Mesmo que seja por uma churrascada. Não adianta, você está se enganando. O que Acabe fez? Acabe colocou Josafá na linha do frente. Olha a capacidade que Acabe teve. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, olha o que ele falou para Josafá: põe as vestes reais, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Como Deus falou que Israel ia voltar sem dono, sem rei, olha o que Acabe fez. Ele foi lá e falou assim: olha, Josafá, faz o seguinte, veste você a veste de rei, vai para a guerra, que eu vou disfarçado, eu vou de soldado, tá bom? E o panaca do Josafá, tão abobalhado que era, ele teve a capacidade, queridos, se vestiu de rei abobalhado. Estou defendendo meu amigo, é meu amigo que está certo. E foi para a guerra vestido de rei. E o astuto demoníaco do Acabe ficou lá vestido, com a roupinha do exército. Opa! Quando você está lá abobalhado, é que eu tenho dó, sabe? Quando você está lá todo abobalhado, dando lugar, brecha para Satanás, e entrando na sua vida, o diabo está cheio de astúcia. Fala: quê? Deus falou que Israel ia voltar sem rei, então que ele vá vestido de rei, que daí ele tomba e eu volto. Não vai se cumprir. Como se desse para dar um rolo, né? Como se desse para enganar Deus, né? Mas ele não temia Deus. E o erro é esse, quando você se alia com gente que não teme a Deus. Porque a pessoa que não teme a Deus, você pode dizer para ela e provar para ela por A mais B, é isso que Deus quer. Mas ela vai falar: não é, isso não é o certo. Porque ela não obedece a Deus, ela não faz a vontade de Deus. E Acabe não temia Deus. E ele falou: o quê? Vou disfarçar, vou dar um jeitinho, ó. Dou um rolinho assim, um rolezinho, Deus nem vai me ver, e ó. Tô livre, quem morre é o amiguinho dele, bobalhão. Crentão. E muitas vezes somos nós, os crentões mesmo. Que você é colocado em rolo, em circunstância, porque você não discerne. E diz o quê? Que ironicamente, Acabe foi morto. Veio uma flecha, queridos. Veio uma flecha. E entrou bem numa brechinha que tinha assim na couraça dele do exército. Ele pegou uma couracinha lá. Vamos ver aí versículo 33. Então, um homem entesou um arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas,
na sua armadura, as juntas da armadura, deve ser aqui, né? Aqui, queridos, entrou uma flecha lá com tudo. Então, disse Acabe, né, ao cocheiro: vira, leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Sabe por quê? Porque não dá para zombar de Deus, não dá para brincar de Deus, não dá para brincar com Deus, não dá para dar jeitinho em Deus, porque o que Deus fala é, Ele diz: eu sou o que eu sou, simplesmente eu sou isso, é isso que Ele quer dizer, eu sou isso, simplesmente eu sou assim, é isso que Ele é, Ele fala e Ele cumpre. E sabe o que aconteceu? De repente, Josafá ainda tinha sido cercado pelos inimigos, porque pensaram que ele era o rei, e ele quase morreu de graça, iam cortá-lo em pedaços, mas pela misericórdia, como ele era só um abobalhado, sendo levado ali, né, induzido, pela misericórdia, Josafá voltou vivo ainda. Deus teve misericórdia, ele ainda voltou vivo, mas Acabe realmente morreu naquela batalha. E eu quero dizer hoje, essa segunda parte que você entenda. O que aconteceu? Josafá já tinha chegado num grau de falta de discernimento, que mesmo Deus falando, ele não ouvia Deus, porque ele estava contaminado na sua alma. A guerra foi um desastre, como Micaías tinha dito, o profeta realmente de Deus. O exército de Israel fugiu desbaratado, depois você pode ler isso. Como ovelha sem pastor. Veja se é no 34 que já mostra que ele morreu. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé. Ele ainda queria fingir que estava em pé. Porque assim, o rebelde ele não vai falar que o resultado da rebelião deu errado. Não, o rebelde ele vai se segurar em pé. Ele está morrendo. Vai falar: está tudo bem, está tudo certo. Ô, mas e a rebelião? Comigo tá tudo certo, tá morrendo. Ele estava morrendo, mas estava em pé, ó. Assegurou-se a si mesmo de pé no carro, de frente dos círios, até a tarde. Mas ao pôr do sol, morreu. E Josafá, só pela graça de Deus, ele escapou dessa morte. E eu quero que você entenda hoje, né? Com certeza Josafá falou: meu Deus, obrigado por me livrar, meu pai. Agora que eu percebi, né, meu Deus, como é complicado, né? Eu querer ajudar gente comprometida com o pecado, gente comprometida com a feitiçaria, com a rebelião. Nunca mais, Senhor, nunca mais eu vou fazer parte disso, com certeza. Mas você vai ver agora a terceira consequência que Josafá sofreu. A terceira consequência trágica dessa afinidade com um amigo rebelde é que a ira de Deus veio sobre Josafá. Olha só o que diz 2 Crônica 19:2. Aí Josafá estava voltando para casa, né? Meu Deus, poxa, por um triz, hein, pai? Quase morri, hein, Deus? O Senhor, Ele ainda tinha armado para mim, hein, Deus? Imagina ele voltando. Na volta, um profeta pegou ele, olha aí, ó. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro de Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso, caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Você imagina, queridos, ele voltando. E Deus falou: cara, você vai ajudar o perverso, o cara na rebelião, pessoa que está dessa forma, por isso a ira de Deus está caindo sobre você. E nessa volta, vem esse profeta e lhe fala esta palavra e mostra que ele estava se envolvendo com alguém que era contrário a Deus, com alguém que era inimiga de Deus, um rebelde. E Josafá estava se aliando com ele. E ele, ouvindo essa fala rebelde, acabou o quê? Sendo contaminado. E ele não tomou uma posição. E a ira de Deus ali veio sobre Josafá. E aí então aconteceu aquela quarta coisa. A descendência de Judá, de Josafá, quase foi aniquilada. Foi aquilo que nós lemos lá no começo. Foi tudo isso aqui, ó. Ele foi lá, foi na festinha do Acabe, levou o filhinho dele, Pamonha, que era igual ele, Pamonha igual, né?
porque os dois eram puros. E quando eu estou falando de pamonha, é nesse sentido de pureza, eles eram puros, eles eram limpos. E aí Jezabel falou, opa, pega aí minha filha, vê se você consegue aí, né, se relaciona com esse menino aí, que ele é igual o pai dele. E a gente vai conseguir aí e tal. E aí acontece, nesse momento, que ela põe a filha dele, Atalia, a filha de Jezabel, vai e se relaciona com esse filho de Josafá, que era Jeorão, e foi onde chegou aquela condição que nós lemos no começo. E ela, no decorrer do tempo, quando foi a hora que Josafá morreu, ela pôs o quê? Tinha o filho Acasias, pôs no trono, e então, por fim, mataram o filho dela, porque era tão pior quanto Acabe, e ela, por ódio, você lembra que nós lemos no começo? Ela foi lá e matou toda a descendência real, porque os reis, eles tinham o quê? Várias concubinas. Então imagina, queridos, uma aliança errada, uma brecha que o camarada dá, por mais correto que ele sempre buscou, mas o diabo buscou esse meio para se infiltrar na vida dele e prejudicá-lo. E eu quero que hoje você entenda, talvez você considere os seus amigos e você pense, eu não tenho um amigo que é inimigo de Deus. Mas, se o conselho do seu amigo é cheio de rebelião, ele é um feiticeiro. Põe aí 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria. Então, se ele é cheio de rebelião e ele é todo soberbo, então ele é igual a um feiticeiro, ele é igual a um idólatra. Se seu amigo é comprometido espiritualmente, que hoje você possa se voltar para o Senhor e sair realmente fora de tudo aquilo que te afasta da vontade de Deus para a sua vida em nome de Jesus. E eu quero agora te dar a advertência final. Porque esse assunto de hoje, de escolher quem te influencia, é uma questão para a vida toda. O fato é que você pode escapar de um relacionamento não inteligente hoje, mas você pode entrar em outro logo amanhã. A Bíblia diz que a história de Josafá terminou tragicamente. A Bíblia diz, 2 Crônicas 20, olha só, que agora sua boca vai cair. 2 Crônicas 20 diz que, porém, depois disto, é isso aí mesmo. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Põe no versículo 37. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. O que aconteceu? Depois de tudo isso que ele passou com Acabe, o bobalhão, né? Você tem que ter o coração puro, mas a Bíblia fala assim, que você tem que ser puro como a pomba, mas astuto como a serpente, né? É o que a Bíblia fala. Mas ele não. Depois disso tudo que ele passou com Acabe, ele se aliou com o ímpio Acasias, exatamente como fez com Acabe. E aí veio o profeta, olha lá. Por que você se aliou com Acasias? Por que o Senhor vai destruir as obras da sua mão? Depois de tudo que ele passou, ele estava caindo de novo no mesmo erro, fazendo alianças erradas que comprometeriam a vida espiritual dele e acabou comprometendo. E você pode ver aí que o Espírito Santo então se ausenta dele porque ele resolveu continuar se misturando com gente contaminada que no fim, quando Atalia entrou naquele reinado dele, já tinham conseguido levar a idolatria, levar a feitiçaria, porque é isso que o inimigo queria em todo o tempo. E hoje, Deus está dizendo para você,
Toma uma posição hoje na sua vida. Se você tem sido inflamado, direcionado, instigado, contaminado por influências comprometidas espiritualmente, amigos ímpios, cruéis, malignos, rebelde, maldizente, ingrato, difamador, hoje rompa com toda influência que pode destruir a tua vida em nome de Jesus. Deus, em sua misericórdia, vai te livrar do laço do inimigo, como ele fez com Josafá. Mas o fato é que você jamais deixe de estar alerta, pois o diabo sempre vai ter novas estratégias e tentativas de colocar na sua vida pessoas para destruir a obra de Cristo em você. Você vai ver que Josafá tinha chegado a pedir perdão a Deus, lá no caso de Acabe. Só vamos ver esse versículo? 2 Crônicas 23. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Todo Judá, os moradores também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Você vai ver, veja o versículo 30. Por fim, finalmente diz que o rei Josafá se arrependeu. O reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Perceba, na hora que ele saiu de Acabe, ele voltou, o profeta pôs a mão na cara dele, falou: a ira de Deus está sobre você, porque você está entrando em laços com rebelião, com rebeldia, com coisa errada. Ele o quê? Ele se humilhou, ele pediu perdão, ele realmente se arrependeu. Deus restaurou a paz dele para tudo quanto é lado. E passou pouco tempo, o que ele fez, que nós lemos lá? E então, depois disso, ele foi lá e se aliou com Acasias. E tem gente que é assim. Deus vai lá, te dá paz, te dá vitória. Aí você vai lá e volta a mexer na obra das... Parece que você quer luta. Parece que você precisa de luta. Não precisa de luta. Minha vida é muito abençoada. É isso. Não, minha vida é muito abençoada. Acho que eu preciso entrar em umas guerras aí. E ele ia lá. Agora ele tinha voltado e caído no mesmo erro. E agora era com Acasias, conforme nós lemos. Hoje... acorda em nome de Jesus. Tem luta que não é sua. Tem luta que não é sua. Tem luta que você entra que não é com você. Tem luta que você entra não é para você. Tem coisa, Deus às vezes te prepara e está te preparando para viver todo o bem do Senhor, para viver a bênção do Senhor, para viver em sinceridade e em retidão. Nós temos aqui um casal que se dedicou tanto, né? O Paulinho, que brevemente vai ser constituído na igreja, alguém que muitas vezes veio a pé lá do Ipiranga e vinha a pé, sem lamentar e amando a obra de Deus, nunca murmurou nada. E andava, e às vezes sem dinheiro, mas vinha amando a obra de Deus. E para a glória do Senhor, foi ontem, né? O pai da Shirley chegou nela e falou: olha, quer saber, eu vou dar um carro para vocês. Comprou um carro à vista para ela, deu na mão assim. E quem sabe aqui a Marta, né, que muitas vezes levou ele até o Ipiranga para ele ir a pé, porque ele morava lá em São Caetano. E o pior, né, para você imaginar quanto é o melhor, que o carro ainda é 2025. Não é nem 2024, 2024 é pouco aí, baseado no preço que foi pago, baseado na sinceridade. Não seja pamonha. Viva a tua paz, mesmo que você vá chorando e andando. Estou chorando, derramando lágrima, mas eu estou andando conforme a vontade do meu Deus. Estou andando para a obra de Deus. Estou andando para o meu Deus. Estou andando para agradar o meu Deus. Ainda que você tenha errado já. Ainda que você tenha já falhado. Ainda que você já tenha tropeçado. Ainda que você já tenha se envolvido com muito Acabe, com muita Jezabel. Ainda que você já tenha caído em muito lamaçal, entrado em muita guerra, em muita sujeira que nem era para você. Deus está falando para você. Quando Josafá voltou e se humilhou e voltou a jejuar, Deus restabeleceu a paz dele. Deus está falando, se
você se posicionar. Fique no que eu te tenho para você. Fique na minha presença, no dom que eu tenho te dado. Fica diante de mim, na santidade. Você é descendência de Judá. Você é do leão da tribo de Judá. Não se contamina. Você não é mais um que vive de qualquer maneira, que vive na rebelião. Você não é, eu sou um como você. Você não é como ele. Você é meu filho. Eu tenho obra, eu tenho tratamento. Eu te disciplino, eu te trato. Você sabe que eu te trato. Eu te coloco no meu cajado. Eu curo a tua vida. Você é meu filho. Eu te dou palavra, eu te liberto, eu te saro. E eu quero te dizer, permanece na presença do Senhor. Para de cair em cilada de endiabrado. Para de cair em cilada demoníaca que só quer te arrastar para o rolo, quer te arrastar para a lama, quer te arrastar para a rebelião, quer te arrastar para o abismo, quer te fazer se jogar abismo abaixo. Em nome de Jesus, eu não tenho papo com rebelde, eu não tenho papo com malignidade nenhuma. Eu tenho um papo com Deus. Eu vou voltar a orar a Deus, eu vou voltar a me humilhar, porque Deus tem paz para a tua vida em nome de Jesus. Mas esse caminho é difícil, mas esse caminho é doloroso, mas esse caminho vai custar caro. Eu vou andando a pé, se for necessário. Muitas vezes até o bispo comentou comigo que ele chegava assado, né? O bispo falou, meu Deus, o Paulinho estava todo assado, tanto andar, né? Está até assado. Eu vou chorando, vou gemendo, mas eu quero estar na presença do meu Deus. Eu quero estar na presença do meu Deus. E para a honra e glória do Senhor, assim será na sua vida em nome de Jesus. Você olha a pastora Dani aqui, você não imagina o tratamento que ela está se submetendo. Tudo aquilo que tem sido colocado como muita sentença sobre ela. E você vê a Dani falando, a pastora, a ti toda a honra, a ti toda a glória. Não pelo que o Senhor me dá ou pelo que o Senhor pode fazer, mas pelo que o Senhor é. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Você não imagina o poder de uma ministração dessa. Porque ela não está sadia fisicamente como muitos de nós, mas ela está sadia na alma dela. Ela é uma Jeosafá, ela é da tribo de Judá, está com a alma limpa, está com a vida resolvida no altar, está ali disposta realmente a viver a vontade de Deus. Em nome de Jesus, coloca a tua vontade debaixo da vontade de Deus, se abra para Deus, e o mais Ele fará em nome de Jesus. Você pode passar pela luta que todo mundo passa, mas com você é diferente. Ela passando por todo o diagnóstico, veio a maior ponta de linha da ciência mundial e falou, nós queremos trazer um novo lançamento de tratamento e nós queremos oferecer a você, e colocaram ela nessa linha de frente. Ela está tendo um tratamento que nem existe no Brasil. Ela é levada de táxi até a porta do hospital e ela é tratada, porque Deus é fiel. Deus existe. Não se corrompa. Você é da linhagem de Judá. Em nome de Jesus. Vem a palavra. Não tem uma palavra? Que venha a palavra conforme vem a cura para mim mesmo. Porque eu quero me abrir para viver a plena vontade de Deus. Isto é ser filho de Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e você vai orar, Jeosafá. Você vai orar, linhagem de Judá. Porque quem é filho de Jesus Cristo é da linhagem de Judá. E você pode encontrar pessoas que podem se ufanar e dizer o quanto quiser que elas amam a palavra de Deus e que querem obedecer, mas se ela não romper com o engano de más influências, o futuro desta pessoa estará comprometido. Precisa haver discernimento espiritual. Você precisa discernir espiritualmente quem você ouve, quem você atende, quem te manda mensagem, quem você vê. Eu lembro que a nossa pastora durante anos, a bispa Sônia, ela nos ensinava, vem coisa para querer te contaminar, vem coisa para querer tentar te macular,
te entristecer, só bloque. Bloque, bloque, bloque. Só. Poupa a sua vida, poupa a sua alma, poupa seu coração. Porque Deus quer te ver o quê? Curada, lavada, remida pelo sangue de Jesus. Feche os seus olhos, linhagem de Judá. Oh, feliz é quem tem um amigo que o arrasta para a casa de Deus. Feliz é quem tem um amigo que vai falar a verdade que você não quer ouvir. Que tenha coragem de dizer para você, olha, a verdade é essa aqui, ó. Feliz é aquele que tem um amigo que ainda que doa, você sabe que ele vai falar a palavra de Deus para você. Ele vai te arrastar para o altar. Ele vai te arrastar para a casa de Deus. Ele vai te arrastar para permanecer no Senhor. Ah, queridos, quantas pessoas nos procuraram essa semana e falaram, olha, quando eu estava fraca, caída, ninguém veio atrás de mim. Mas quando eu resolvi me firmar na igreja, o que eu recebi? Encontrei com pessoas para me desanimar, para dizer para eu não ir mais, para me contaminar o espírito e começar a falar um monte de coisa ruim. E por isso eu não consegui ir na igreja mais. E tem gente que está sendo vítima de Satanás, é Satanás que sabe. E ele usa as ferramentas dele para ir ao teu encontro, para te abater, para desanimar. Está quebrado da sua vida. Deus quer restaurar a tua fé, a tua força, a tua sanidade, a cura na tua alma. Quebra hoje o vínculo com drogados, quebra hoje o vínculo com beberrões, pessoas que te arrastam. E eu não falo beberrões, drogados desse mundo, eu estou falando pessoas que se dizendo que são aliados, na verdade só te arrastam para o lamaçal. Deus está falando para você hoje, estabelece uma aliança comigo, e eu estabelecerei uma aliança com você, e ninguém terá poder de destruir a tua vida, ninguém terá poder de te destruir, porque eu sou Deus poderoso e fiel para te ajudar. Canta. Você é da linhagem de Judá, é da linhagem santa, é da linhagem pura, é da linhagem dos salvos, é da linhagem dos remidos, é da linhagem dos filhos de Deus. Se coloca debaixo da unção do Senhor, do cajado do Senhor, da vontade do Senhor. Deus quer restabelecer a força, o ânimo, a alegria, a coragem, a ousadia, o temor, a santidade. É Ele que restabelece todas as coisas. Não é no seu tempo, é no tempo dEle. Mas o trabalhar dEle é bom, perfeito e agradável. Canta. Senhor, Tu me deste esta palavra. Eu não sei, meu Pai, qual grau de influência tem vindo sobre a vida dos Teus servos. Eu não sei, meu Pai, até que ponto pessoas têm sido, meu Pai, contaminadas, tocadas por palavras malditas, por pessoas inimigas, por pessoas, Senhor, meu Deus, cheias de veneno da serpente, por pessoas, meu Pai, que querem arrastá-las lama fora. Mas eu sei que o Senhor é Deus, Deus que tudo sabe, Deus que tudo mostra, Deus que tudo vê. Em o nome de Jesus, fortalece os passos dos Teus servos, fortalece os caminhos dos Teus servos, fortalece o ânimo dos Teus servos. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu povo viva a porção de filho. Meu Deus, porque nós não somos bastardos, nós queremos a Tua palavra, nós queremos a Tua direção, nós queremos, Senhor, o que é a Tua vontade, porque sabemos que o Senhor pode nos curar, nos tratar ao tempo que for. Não importa o tempo, o importante é estar diante de Ti, Senhor. E meu Deus, que essa mesma paz, que essa mesma vitória, que essa mesma prosperidade venha sobre a linhagem de Judá, venha sobre, meu Pai, os filhos de Jesus Cristo. Que essa linhagem de prosperidade, que essa linhagem, meu Pai, de pureza, de santidade, de alegria no Espírito, meu Pai, venha sobre os filhos de Jesus Cristo. Canta, meu Pai, dê aos Teus servos o poder, dê aos Teus servos autoridade, dê aos Teus servos vida abundante. Meu Pai, e que eles
eles, meu Deus, alcançando o patamar que Tu queres, possam usufruir da plena graça e santo gozo. Ó Senhor amado, as obras das trevas não terão poder sobre eles. Nós oramos como igreja pela cura completa da pastora Dani. Sim, Senhor, como igreja nós oramos e abençoamos, Senhor. Porque Tu honras aos que lhe são fiéis, aos que pagam o preço, Senhor. E por isso, meu Pai, nós oramos para que venha, meu Pai, sobre ela a plena glória, meu Pai, a plena vitória e a plena cura. Não porque confiamos nos homens, mas porque sabemos que a Tua mão, que vai ser posta na mão daqueles homens, e vai ser posta em cada medicamento, e vai ser posta, meu Pai, para a cura, e até o que não fazia efeito, vai fazer efeito na vida dela, da mesma forma na vida da Simone. Senhor, prepara um rim para ela. Nós oramos, Senhor, porque o Senhor pode preparar, meu Pai, este órgão, para a vida da Tua filha, e nós profetizamos esta vitória, que em nome de Jesus Cristo, venha a ressurreição, Senhor, em nome de Jesus a ressurreição. Nós oramos sim, meu Pai, sobre, em nome de Jesus, o Hugo, Senhor, sobre o Samir, Senhor amado, sobre o Paulo, meu Pai, a cura completa. Nós oramos porque acreditamos que vem a ressurreição e a vida, o livramento, a libertação sobre cada um, conforme as suas causas, conforme as suas necessidades, que venha a prosperidade. Nós somos filhos de Deus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, aplauda ao Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Amém. Por favor, pegue na sua cadeira esse envelope. Queridos, louvado seja Deus por todos que comem na nossa cantina, por todos que vêm no bazar, por todos que entregam oferta, por todos que entregam dízimo, que para a glória de Deus nós temos o dinheiro para pagar o aluguel, amém? Glória a Jesus. Mas hoje, se você comia na cantina, você vai comer mais ainda. E se você quiser, você pode procurar a Amandinha Oficial. Ela vai estar abrindo o bazar para você. E você também vai colocar uma oferta de amor, porque ainda está faltando para o nosso IPTU, amém? Ainda falta R$600, mas para Deus isso é 6 milésimo de centavos. E Ele não precisa do muito. Ele pega o que nós damos e multiplica, amém? Então você vai entregar uma oferta de amor, e o nosso IPTU também precisa ser quitado amanhã, para a glória de Deus. Feche os seus olhos. Você que tem uma oferta, um dízimo, coloque diante do Senhor. Pai, nós abençoamos a vida dos Teus servos, declaro a prosperidade, a riqueza, a bênção, declaro, Senhor, a Tua vontade. Abre as portas na vida dos Teus servos, porque quem é Teu, Senhor, Tu tens portas de prosperidade. Muitas vezes o caminho é difícil, doloroso, meu Pai. Mas traga esse milagre sobrenatural. Eu abençoo a vida de cada um. Cada um que hoje, Senhor, está caminhando até com dificuldade. Mas está caminhando, Senhor, e quer a Tua vontade. Honra, prospera, multiplica 30, 60 e a 100 por 1. Eu abençoo a todos os presentes, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Você pode entregar pelo dízimo ou oferta, ou pode colocar no gasofilácio. Bispo Daniel, glória a Deus. Queridos, boa noite, graça e paz, amém, irmãos? Glórias a Deus. Irmãos, a pastora Raquel, ela contou uma coisa, eu queria, assim, dar mais, exponenciar mais a história, quando concluísse 100%. Mas já que ela falou, eu quero endossar. Cadê o Paulinho? Está lá no infantil, né? A história que eu tenho com o Paulinho é da época da saúde. E é muito mais atrás ainda. Nós somos herança de uma igreja chamada do saudoso pastor Epaminondas Silveira Lima, que é a Igreja Cristã Pentecostal na Bíblia do Brasil, hoje Ministério Porta da Vida. Essa igreja ela teve
muitas gerações. Uma delas é a minha. E tem uma igreja dentro desse ministério, num bairro chamado Cidade Leonor. E lá, uma igreja muito abençoada. E saíram muitas famílias abençoadas ali. Digo assim, nasceram. Dentro dessas tem a Fátima e o Paulo, que é o Paulinho. Passam-se os anos, eu reencontro o Paulinho na Cursino. E aí ele chega com a japonesinha, a Shirley, a Japinha. Chama ela de Japinha pelo carinho. E o Paulinho, assim, arrojado, empreendedor, tal, casou. Anos mais tarde veio Felipe, tempo mais tarde veio Felipe. Eu batizei o Felipe. Eu conheço a vida do Paulinho. E eu estava trabalhando alguns anos atrás, eu estava na cidade de São Caetano, aí toca uma corrida, Paulo Lima. Aí quando eu olho, eu falo, não é possível. E ali Deus marcou um encontro. O Paulinho, sem nós convidarmos, veio. E ele mora em São Caetano. Esse menino pagou um preço muito alto, e tem pago. Ele muitas vezes veio lá do terminal Sacomã até aqui a pé, e muitas vezes voltou. E eu não sabia. E aí, tá precisando? Não estou precisando de nada, está tudo ok. E aí o Paulinho veio e entrou numa brecha que a gente precisava. Eu precisava de um capelão para visitar hospitais e alguém para ficar aqui embaixo, para pegar o nome das pessoas para nós orarmos. O Paulinho veio e entrou nessa brecha, sem eu pedir. E ele foi muitas vezes taxado, chamaram ele de puxa-saco, puxa-saco do bispo, não sei o quê, só porque o cara quer fazer a obra. Veio a necessidade da comunicação. Paulinho veio, se colocou. Eu não pedi nada para ele. Aí a Shirley, que geralmente mulher é mais detalhista com as coisas, ela foi e começou a ajudar ele. E ela começou a fazer um curso sobre comunicação, de página, e ajudando a Dani e tal, não sei o quê. Ok, maravilha. E ela foi e começou a fazer o curso. E eu acompanhando o Paulinho, orando por ele. Então ele vinha, a gente abençoou ele com oferta para o ônibus, ida e vinda, mas ele vem de ônibus e eu levo ele de carro. Sai daqui, via sacra, deixa a pastora Dani, deixo quem precisar mais, deixo minha mãe quando ela vem, e vou para São Caetano, deixo ele e volto para São Bernardo, na porta da casa dele. Ok. E aí eu vendo que a Shirley é uma pessoa disponível. Eu falei, por que você não vira Uber? Será, bispo? Falei, vai renovar a carta? Já altera lá o cadastro, põe para IAR, e vai lá, eu te indico lá, tal, dê as indicações. Ela está aí, ela pode falar. Ensinei, faz assim. Muita gente já passou por aqui, eu tentei ensinar, não quiser, não, deixa que eu já sei, beleza? Aí ensinei e tal, não sei o quê. Aí foi lá, Deus abriu as portas, ela começou a trabalhar. Tudo debaixo de uma direção, tudo debaixo. Aí o pai dela falou assim, não, você não vai alugar carro não. Aí foi e comprou um carro 0 quilômetro para ela, à vista. A Dani, tal, e aquela luta, já tinha vencido uma enfermidade alguns anos atrás, volta novamente enfermidade em outro lugar. E aí tal, não sei o quê, e a gente orando, Senhor, vamos orar, vamos. Senhor, estamos orando, Senhor, clamando. Eu quieto, estou quieto, fico, só apresentando a Deus. E aí vai o médico lá, um goiaba lá, dá uma sentença, eu falei, não aceite. Deus vai mover, Deus vai prover, Deus vai fazer. Enfim, resumo da ópera. O caso dela caiu na mão do outro médico. Pegaram esse caso dela, pegaram a amostra desse exame e a enviaram para os Estados Unidos. E o caso dela está sendo estudado. Deram outro diagnóstico, deram outro parecer. O corpo dela está se restabelecendo. Paga táxi para ela ir e volta.
e está tendo um tratamento que, se ela fosse pagar hoje, pagaria mais de 100 mil reais. É Deus que está fazendo a obra, custo zero. Então, o que eu quero falar com isso? Aprenda a obedecer uma palavra pastoral. Aprenda a obedecer aquilo que Deus está dando. Então, se te chamar de puxa-saco, seja, mas que Deus te dê uma casa própria, que Deus te dê um carro novo, que Deus te dê tudo. Porque nós não abrimos mão e renunciamos às coisas para ficar qualquer tipo de coisa e tentar nos colocar dentro de uma jaula, põe água. Não. Se foi Deus que falou, Deus usou a pastora hoje, Micaías. Nós somos os Micaías e nós vamos falar o que Deus colocou. Mas eu sei de uma coisa, Deus é fiel. Você vai ter uma semana abençoada. Você crê nisso? Você crê nisso em nome de Jesus? Amém. Vamos ficar de pé. Bom te ver, Márcia. Levante a sua mão para o alto e diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Curva sua cabeça, que amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, as consolações do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que te leve em paz. E que nunca falte alegria, suprimento e vitória para a tua vida. Quem crê nisso, diga amém em nome de Jesus. Vai em paz. Tchau.